Bárbara confessa voto em Nayara Azevedo para o próximo paredão. Olha só, nem esfriou ainda, né? Nem esfriou ainda esse paredão dessa semana, né? Que foi a eliminação do Rodrigo. Já estão falando da próxima semana. A Nayara Azevedo foi pro primeiro paredão, voltou com apenas 15% dos votos, né? Então ela não foi eliminada e até foi bem. 85% dos votos foram entre Luciano e Natália lá na primeira semana, né? Na segunda semana, eu até falei isso aqui bastante no canal, né? A primeira semana, todo mundo naquela coisa, né? Nossa, a Nayara tem uma energia ruim, uma energia ruim. Na segunda semana, a Nayara não estava imune, estava ali super disponível para voto, ninguém votou nela. Ninguém, ela não recebeu nenhum voto na segunda semana. Então, olha como que, né, você voltar de um paredão muda a energia, né? Assim como também eu acredito que ninguém vá na Natália. Só a Eslovênia mesmo, né, que já tá movimentando nesse sentido. Mas acredito eu que ninguém vai na Natália agora pela terceira semana consecutiva, a não ser a Eslovênia. Já a Bárbara tá falando de ir na Nayara. Olha só. Mal o segundo paredão do BBB terminou e Bárbara, Maria e Bruna já estão pensando no próximo. A mira das Sisters agora é a cantora Nayara Azevedo. No quarto Lollipop, as participantes estavam criticando a postura de Nayara em relação às compras da xepa. Quem me irrita é a Nayara. Ela reclama como se estivesse preocupada com os outros. Ela fala, pra mim é tranquilo, fico preocupada com os outros, disse Bárbara. Na verdade, elas estavam falando assim, que a Nayara fica batendo muito na tecla. Fica muito, eu tava ao vivo nessa hora. Tava batendo muito na tecla de assim, falando muito de comida o tempo inteiro, entendeu? E questionando e contando as comidas e tal. Só que todo mundo fala, calma, Nayara, tipo, relaxa, ela não para, não muda de assunto. E ao mesmo tempo que ela não muda de assunto, que ela fica falando isso, ela fica falando, as meninas comentando isso, tá? Ela fica falando, não, mas eu não tô nem aí não, eu tô falando isso por vocês. Aí as meninas, mas como assim? Se a gente tá falando pra ela ficar tranquila, por que ela tá noiada por nós? Entende? Porque ela tá preocupada com comida e tal pela gente, se a gente tá falando pra ela parar de ficar preocupada. Basicamente isso daí, né? E a Nayara, ela se torna assim cansativa nesse aspecto ali de comida e tal, ela realmente se torna cansativa ali nesse ponto, tá? Pra falar a verdade, assim, quem assiste vê que a Nayara fala muito disso, mas e aquilo, é um pouco contraditório, né? Porque ao invés dela falar que ela tá preocupada ali com a comida, o que não tem problema nenhum, se ela chegar e falar, eu estou preocupada aqui com a quantidade de comida, tá? Se ela falasse isso, beleza, mas ela ainda fala, não, eu tô falando isso por vocês. Não faz sentido se as próprias pessoas estão falando pra ela não ficar preocupada. Enfim, só pra dar um contexto, né? A Maria completou. E ela fica sempre falando desse negócio na comida. Já deu, não transferimos as estalecas, erro nosso. Na semana que vem, a gente não repete o erro, disse a Maria, né? Porque faltou comida, né? Por conta do... Eles estavam até falando, a Bárbara estava falando que estava passando fome mesmo. Não era nem vontadezinha de comer, não. Era fome. Ela chegou a comentar um dia desses. Eu falei, cara, isso pode dar um problema muito grande, né? Mas eles erraram ali na conta das estalecas. A Jade falou que na festa de Jade, que tá na xepa, né? Que ela tava no VIP, ela foi pro monstro, caiu na xepa. A Jade falou, mano, eu comi muito na última festa, mas nessa festa eu vou comer, tá? Porque principalmente a galera da xepa, eles aproveitam a festa pra comer. Às vezes chegou lá na festa, começou a festa, eles já vão lá com um pratinho, nem tão lá na pista, né? Porque começa na pista e tal, né? Às vezes a galera que tá na xepa já vai lá na mesa, lá faz o pratinho, já começa a comer. Bárbara concordou e disse que por esse motivo a Sister, a Nayara, é a sua opção de voto para o próximo paredão. Ela ainda completou, dizendo que os constantes comentários da cantora em relação à sua restrição alimentar têm incomodado. E a gente falou aqui, né? A Bárbara esses dias estava lá chorando, né? Porque muita gente estava falando sobre... Aí não foi só a Nayara, não. Tava a Laís também, né? Tava uma galera falando que a Bárbara precisava se alimentar. Que ela comia só ovo, às vezes ela chupava um limão, às vezes ela comia uma fruta. Ela não fazia um prato de comida mesmo e se alimentava na hora do almoço. E aí a Bárbara até tava chorando, né? Falou assim, eu não fico falando pra vocês não comerem presunto, que presunto faz mal. Eu não fico falando pra vocês fazerem isso, pra vocês fazerem aquilo. Por que estão falando da minha alimentação? Ficam me xingando. Ela até falou, vocês ficam aí me criticando e me xingando. Aí todo mundo na hora começou a rir, né? Falou, ninguém tava te xingando, né?